Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre, a introdução, da economia e dos negócios. Lembrando aos alunos que eu pedi pelo AVA, pelo ambiente virtual, uma atividadezinha introdutória e agora nós iniciamos aqui com as aulas em slide, dessa forma por vídeo que fica mais fácil, tá bom, gente? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ver o quê? O que é o conceito de economia. O que seria economia, na verdade? Quando a gente estuda, a gente percebe que a economia ela pode ter dois sentidos. Ela tem o seu conceito baseado em ciência e o seu conceito que se refere a ela como administração de bens e patrimônio. Então, a gente tem essas duas diferenças, diante do conceito de economia. Vendo o conceito como administração de bens e patrimônio, temos a definição de acordo com a FEUSP, que é a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a maior do país, que economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Ou seja, são as atividades que a gente faz, os homens, quando a gente cita homens, está falando da sociedade em geral, as atividades que a gente faz para que sejam necessárias para nossas vidas, que são essenciais, para nossas vidas. E a gente tem, no sentido de ciência, temos que a economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Notem que, na verdade, os conceitos se complementam. A gente diz que é o conjunto de atividades. E na ciência é o que? É estudo como é que se produz, como é que se distribui, como é que é essa relação de consumo de bens e serviços. Segundo Lionel Robbins, a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. O que quer dizer isso, professor? Ou seja, a economia é uma ciência que estuda como a humanidade ou como a sociedade se comporta em atender as necessidades versus os recursos disponíveis, ou seja, como é que eu vou atender as necessidades de acordo com os meus recursos, os recursos que eu possuo, que muitas vezes são escassos, ou seja, são limitados, Sendo assim, o objetivo da economia é o quê? Ela estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre as necessidades dos homens e recursos disponíveis para satisfazê-las, ou seja, ela faz esse estudo do que é necessário e do que eu tenho como recurso. Essa ciência está intimamente ligada à política das nações e à vida das pessoas, como nós estamos podendo ver agora, com essa crise do Covid-19. Ela está puramente ligada à política e à vida das pessoas. Estamos sentindo isso na pele. Sendo que uma das principais funções é explicar como funcionam os sistemas econômicos e as relações dos agentes econômicos, propondo solução para os problemas existentes, ou seja, a economia ela visa propor solução para essa questão de necessidades e recursos, gente? É o que a gente está vendo agora. Qual a necessidade que nós temos hoje? Nós temos a necessidade de parar tudo, não é isso? E como é que a gente vai fazer com os nossos recursos que estão ficando cada vez mais escassos? É aí que os agentes econômicos têm que interagir. E um agente interessante tem que entrar, que a gente vai ver já já. E esse agente não está entrando aqui no nosso país, esse agente está querendo ficar um pouco de fora, está querendo esperar um pouco para ver o que vai acontecer, que é uma coisa que não é correto, na minha humilde opinião e na opinião de todos os economistas. Os agentes econômicos são indivíduos, ambientes ou entidades que tenham a capacidade de influenciar e movimentar a economia. Isso acontece por meio das ações possíveis a cada um deles, ou seja, são aquelas pessoas que têm, digamos assim, o poder de influenciar na economia. Quais são eles? As famílias. As famílias, como a gente fala, são um conjunto de pessoas que movimentam a economia, As empresas também têm esse poder de influenciar.
principalmente no caso de produção de bens e serviços, tá? Mercado, tá? O mercado em si não é um agente, mas ele é, digamos assim, o promotor da união entre as famílias e as empresas, ou seja, ele une os agentes. O Estado, esse sim, como eu havia falado anteriormente, ele tem um grande poder econômico e no nosso caso aqui, diante dessa crise, ele não está agindo, tá? O Estado, ele tem uma função primordial na economia, ele tem um poder muito grande, ele pode dar as diretrizes, dar o norte, tá? E no nosso caso ele está um tanto quanto omisso. O Estado, a figura do Estado, quando a economia está desregulada, como é o nosso caso, como a gente tem as necessidades a serem satisfeitas e a gente não tem os recursos, o Estado ele tem que intervir provendo esses recursos. E o mundo também, quando a gente fala no mundo, a gente fala o quê? A globalização, o efeito internacional em cada economia, que é o que está acontecendo hoje, o efeito internacional na economia, onde o dólar sobe, por quê? Porque o vírus avança nos outros países. O que é que acontece? O petróleo baixa. Por que o petróleo baixa? Porque a Arábia Saudita brigou com a Rússia. A Rússia decidiu baixar os preços e a Arábia baixou mais ainda. E aí o que foi que aconteceu? O preço do petróleo baixa e influencia diretamente em todos os outros países e no mercado financeiro como um todo. Então, o efeito das ações internacionais ou das doenças, como no caso do Covid, que está mexendo com a economia, eles têm o poder de influenciar a economia, como vocês estão vendo e sentindo na pele. Todos nós estamos sentindo na pele, tá? Esses efeitos do mundo. Quais os problemas econômicos, os problemas que a economia tenta resolver, tá? Devido à escassez desses recursos, como visto anteriormente, como atender a necessidade da população? Essa é uma grande questão, tá? E desse questionamento surgiram alguns problemas econômicos, que são o que e quanto produzir. Devido à limitação de recursos de produção, a sociedade terá que escolher, dentro do leque de possibilidades de produção, quais produtos serão produzidos e as respectivas quantidades a serem fabricadas. O que eu vou produzir, como eu vou produzir, por exemplo, com o advento dessa crise, foi determinado que o álcool 70 fosse liberado, tá? Em medida especial. Foi determinado que as farmácias homeopáticas pudessem produzir o álcool gel, tá? As farmácias de manipulação, perdão. Foi determinado também que as empresas, as usinas sucroalcooleiras produzissem etanol em forma de álcool 70, transformassem em álcool 70 para mandar para a indústria e transformar em álcool gel. Então, assim, são o que e quanto produzir, tá? São decisões que a gente tem que tomar. Como produzir? A sociedade terá de escolher ainda quais os recursos de produção serão utilizados para a produção de bens e serviços, de acordo com o nível tecnológico, de acordo com a mão de obra disponível, né? De acordo com a concorrência, tá? Sempre os produtores vão escolher os métodos mais eficientes e com menor custo, porque muitas vezes o método não é tão eficiente, aparenta ter um menor custo inicial, mas no futuro vai apresentar um custo maior. Então, qual o melhor custo-benefício para fazer essa produção, tá? E para quem produzir? Quem vai ser o meu cliente? Quais os membros da sociedade irão participar desses resultados da produção, tá? Não só da oferta e da demanda dos mercados produtivos, ou seja, da determinação dos salários, das rendas da terra, dos juros e dos benefícios de capital, mas também da repartição inicial da propriedade e da maneira como ela se transmite por herança, tá bom, gente? A gente encerra aqui essa introdução com vocês. Espero que vocês interajam mais, principalmente os alunos de Economia e Negócio, que é muito importante, tá? Que vocês interajam pelo AVA, tá bom, pessoal? E fiquem atentos às próximas aulas, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição por aqui, por esse canal. Um abraço a todos e até a próxima.